Começando mais um Pode-Papo com o Maurício. Você que nos acompanha ainda não tá inscrito, por favor, mano, se inscreve. Porra, já tá aí, tá assistindo, inscreve aí, né? E pra quem não tá inscrito, se inscreva. Convida alguém pra se inscrever também. Deixa seu like e ativa o sininho pra você receber as notificações. Cada dia com assuntos mais e mais interessantes, engraçados, diversos e de discussão. Acabei de falar a palavra e esqueci como é que é? Polêmicos também, que hoje nós vamos falar aqui nós vamos falar sobre um assunto que mexe com todo... Olha, acho que só a saúde mexe com todo mundo do jeito que esse... E esse ainda mexe com a saúde também. Que nós vamos falar hoje sobre mobilidade urbana. E eu tô aqui com um professor, que é o Rafael Calabria. Rafael, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos bater um papo aqui e vou falar pra você. A palavra que eu falei agora? Polêmica. Eu vou querer entrar em polêmica, porque a gente discute bastante lá em Guarulhos e eu gosto... As pessoas acham que a gente quer falar só o que as pessoas querem escutar, mas para você ter uma mobilidade urbana não é fácil de construir numa cidade, não. É muito difícil. Muitas pessoas querem, mas não querem abrir mão de certas coisas. Nós vamos discutir isso aqui, né? Fala aí, Rafael, você é formado em geografia. Isso aí. Sou geógrafo, fui trabalhando com transporte desde a faculdade e com mobilidade urbana. Comecei a conhecer os movimentos aqui de São Paulo, ciclistas, aí ajudamos a criar um de pedestre. E hoje eu estou no IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. É uma ONG que pauta consumidor aí há mais de 30 anos. E eu coordeno essa área de mobilidade para ver os direitos de quem usa mobilidade. Bicicleta, pedestre, transporte, metrô, VLT, trem. E tentar debater essa pauta aí, sempre entrando em polêmica, porque a galera que tá no transporte só se ferra. Então tem que debater, tem que ter força, tem que demandar mais do que tem hoje, né? Então sempre entra em polêmica, não tem jeito. E na verdade, assim, se a gente quer um trânsito mais rápido, você tem que tirar o carro da rua. Aí o cara quer um trânsito mais rápido, mas ele já não quer tirar o carro da rua. E a gente faz é engraçado porque eu faço uma demonstração muito fácil, né? Você pega um ônibus aqui, ele é desse tamanho aqui, ó. Né? Aí nesse ônibus aqui você põe 80 pessoas. Agora você põe 40 pessoas em 20 carros. Quanto que você vai usar de espaço aqui para os 20 carros? Então é a lógica que o transporte público sempre vai te dar menos trânsito, vai te simplificar um pouco a questão do trânsito. Mas enfim, isso é um caminho que não é fácil, né? Fala aí. E isso é importante a galera entender, que muita gente que usa carro, né, acha que os órgãos de trânsito têm que resolver o trânsito, tem que aliviar, desafogar o trânsito. E isso não funciona. Já tem muito dado internacional, tem estudo inglês, americano. Você não desafoga o trânsito. O que você tem que fazer é migrar a galera para o transporte coletivo. Porque se você ampliar a via, fazer mais via para carro, que nem muitos, né, políticos falam, vou fazer avenida nova, viaduto. E isso, na verdade, você gera um desafogamento ali momentâneo, mas quando a situação melhora, você estimula a galera a usar carro. Então vai mais pessoa pegar carro, vai piorar o trânsito. Sim. E é uma coisa curiosa, que tem um estudo inglês muito legal disso, que é o que sempre fala, né, de criar uma alternativa viária, né, desafogar o trânsito numa via e tal. Você piora o trânsito nas duas vias, porque você estimula muito o uso do carro, e nas vias que chegam nela, porque elas não foram ampliadas, a paralela, a transversal. Verdade. Ali. Então você piora o trânsito em toda a região. E aí teve esse debate quando a gente fez aqui, na época que estavam tentando fazer a Roberto Marinho, lá na Zona Sul de São Paulo, chegar em Imigrantes para dar uma paralela a Bandeirantes. A gente falou, vai piorar as duas, não vai melhorar nada, né? Mesmo quando fizeram o Rodoanel lá na Oeste, Sul, lá, que desafogou a Bandeirantes, entre aspas, lá na região lá da Moema, Zona Sul de São Paulo, você viu um desafogamento, até a CT divulgou na época que tirou os caminhões, né? Que tinha muito caminhão que ia lá para Santos. Só que logo depois a galera tinha carro e falou, então posso voltar a usar Bandeirantes. Então todo mundo voltou de carro pra lá. Hoje o que tinha de caminhão tá lotado de carro. Então você não existe, não é viável, não é eficiente desafogar trânsito. O que você tem que fazer é migrar para modos mais eficientes, principalmente transporte coletivo de massa, né, trilhos. E também para deslocamentos locais, os ativos, né, bicicleta, pedestre, que também ocupa menos espaço, é muito mais barato, né. Então é importante ter essa noção, não existe desafogar trânsito. Então, inclusive, eu entro em vários debates lá, que às vezes as pessoas me ligam lá, né, no meu mandato, me arruma mais ônibus em tal linha, não adianta você colocar mais ônibus na linha, não. O certo é você conseguir tirar os carros e deixar o ônibus ir e voltar, porque às vezes você põe o ônibus no ponto final, você consegue mais 10 ônibus no ponto final, só que o problema é que quando ele sai, ele não retorna.
né? Então, às vezes, com o desafogamento do trânsito, com o trânsito bem planejado, com as vias bem planejadas, e tirando e dando preferência para transporte público de massa, você acaba até diminuindo o número de ônibus, às vezes, e diminui o número de tempo de espera. E quando você fala isso aí, o pessoal fica louco. Fala, não, você é doido, você vai tirar ônibus ainda. Mas se você fizer todo um projeto... É que as pessoas acham que a gente, com uma mudança simples de qualquer coisa, vai mudar tudo. Todo mundo tem... É uma outra coisa que eu ia falar no começo também. Todo mundo tem uma ideia para resolver o problema de trânsito. Todo mundo tem, mas ninguém resolve, não é verdade? E aí, por exemplo, nunca vai ter uma só, né? Você tem que fazer um monte de coisa. Tem que você falou aí, né? O deslocamento do ônibus, né, no percurso. Tem também que sair com pontualidade, então tem uma fiscalização da pontualidade para sair. E aí ter a prioridade. A gente também tem que mexer na cidade, né? Tem que ter mais oferta de emprego na periferia, pra galera ter que circular menos também, ter que ir menos longe. E do tamanho que tá aqui, São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC... Cara, é uma quantidade de pessoas que tem que ter transporte de massa. A gente tem que investir muito mais em metrô, manter aí a CPTM, expandir a CPTM, porque o busão também, num ponto, ele não faz milagre, não transporta a quantidade de pessoas que o trilho transporta. O Brasil não acredita em transporte de trilhos, né? É ruim isso, né? Porque você pega nos países europeus, e mesmo no Japão oriental, né? Os países europeus e orientais, eles usam muito trem, não é isso? E aí, cara, é uma política, uma decisão política de não investir. Existe essa mentalidade muito forte no Brasil de que o privado vai investir, se privatizar resolve tudo. E, cara, o transporte, ele não necessariamente vai ser lucrativo. Porque a galera tem que ter uma tarifa acessível para poder usar, né, no dia a dia, não acabar com a conta da família aí, né, não deixar de comer para andar de busão. Então não dá para querer que a tarifa cubra toda a conta. Então tem que ter um papel do governo, do Estado, da União Federal, investindo. E saber que o benefício que você vai gerar não é em dinheiro, mas é em qualidade de vida para a pessoa, em aquecimento econômico da atividade econômica, né? A galera vai poder consumir mais, ir no centro, ir no clube, sei lá, ir no lazer. E ter esse impacto difuso econômico. Não vai gerar lucro para quem fez a obra, né? Uma obra de trilho, de metrô ou de corredor de ônibus, ela é cara, né? E se você ficar esperando que a tarifa pague, a tarifa vai ficar cara, que nem o exemplo que a gente tem, o pior exemplo que a gente tem citado aí, que é a Supervia no Rio, tarifa 7,40, porque os caras acham que a empresa lá tem que fazer tudo virar. E aí o serviço é ruim, precário, começa a perder passageiro, porque a galera não quer usar um trenzão velho, tem linha lá que o intervalo é de 1 hora, e aí você perde passageiro para aumentar mais tarifa. Então é um círculo vicioso, é uma equação que não dá certo. Tem que ter um papel do governo, da prefeitura, do Estado, da União. Nem só subsídio, falando investir em infraestrutura. Fazer corredor, fazer trem, fazer terminais decentes pra galera. Cara, em São Paulo usar. a gente tem uma coisa que, ao meu ver, não sei se está certo, e agora eu vou tirar minha dúvida com você. A gente tem uma coisa maravilhosa aqui em São Paulo, que é o Rio, né, que infelizmente está podre, a gente não consegue, mas seria também uma ótima oportunidade de locomoção. Se a gente pudesse utilizar o Tietê, em vez de a gente fazer as rodovias em volta, a gente pudesse usar o próprio Tietê como uma alternativa de transporte. Duas coisas, inclusive, né? O Rio, você falando da Aquaviária, né? Pelo Isso, entendido, de fazer balsas, né? E tem outro nome lá, o barco que transporta a pessoa em ambiente urbano. E as pistas também, velho. Você tem ali 9 faixas de carro para cada lado, cada carro transportando 1, 2 pessoas, a maioria parte uma, né? A média é 1.3, 1.4. Você pegar uma faixa daquelas, fazer um corredor de ônibus, vai transportar mais do que as outras quase, assim, velho. Se fizer um corredor decente, bem integrado, né? Com saída. E, cara, não tem que desapropriar ninguém, porque ele já tá só o asfalto, né? Não vai ter custo de obra nenhum, porque o grande caro das obras é desapropriação, né? E, cara, o terreno ele tá pronto, já é plano, já tem um asfalto, né? É só reaproveitar. Só fazer faixa. E fazer o desafio. Não vai ter nem gasto de fazer muro, de fazer nada. Não, o desafio ele faz estações, né? Pra galera poder acessar, porque ali é via expressa, né? Não dá pra chegar muitas vezes andando, mas teria que pensar nisso, porque se for uma passarela muito ruim, o cara também não vai querer chegar naquele lugar, né? Inóspito. Mas, a maior parte que o viário ali tá feito. É só você direcionar politicamente para um transporte mais eficiente do que, né, o lobby do carro, que é muito forte na nossa cidade. Faixa preferencial ou exclusiva? Que eu tenho uma briga também com esse negócio de faixa exclusiva, Não, a faixa exclusiva, ela é importante porque ela é uma opção barata para você fazer bastante. Mas tem que ser exclusiva. Exclusiva. Porque assim, lá em Guarulhos, outro dia estavam pedindo até para colocar o carro forte para andar na faixa exclusiva. Gente, sim. Não dá. Faixa exclusiva, aí você põe o táxi na faixa exclusiva, você põe o Uber na faixa exclusiva, você põe o micro-ônibus na faixa exclusiva, aí não é mais exclusiva.
Não, não dá. Você acaba tendo o maior trânsito dentro da faixa. Pra mim tem que ser faixa exclusiva, é só ônibus, acabou. Não, aqui em São Paulo... E carros de emergência, lógico, né? ambulância e tal. É. Não, mas aqui em São Paulo tinha até advogado querendo pedir pra usar faixa. Médico... Bagulho imobiliário, uma coisa... É. Velho, aí não dá. A faixa exclusiva, ela, claro, não tem a capacidade que um corredor tem, mas ela consegue dar prioridade, consegue dar uma agilidade, né? Ali às vezes tem entrada direita e tal. Mas por que ela é boa? Ela é boa... três coisas, na verdade, né? Se você fizer muito, né, pra você conseguir cobrir a cidade, que nem a gestão Haddad conseguiu fazer, agora Fortaleza tá avançando também, Porto Alegre fez algumas, né? Fazer uma só, você é corredor, você faz de um em um. Faixas tem que fazer, porque faixa, né, o que a gente tem falado muito no DEC é, como é uma sinalização, né, e a gestão dessa sinalização, é decisão política, não precisa ter dinheiro, porque o corredor é caro de fazer. O corredor né? é caro e demora. A faixa, pra mudar, a cidade tem que pegar e fazer uma rede de faixa, que nem, né, a gestão Haddad fez, e manter, né, idealmente só ônibus, né, coletivos e emergência, né? Ou então, né, aí pensando numa rede mais completa, quando tiver corredores decentes, a faixa é naquelas vias secundárias que chegam no corredor, chegam no metrô, né, a via de miolo de bairro ali, para você só garantir que o busão não fique parado no trânsito. Então, essas duas características, né? A gente viu até, a gente mapeou no IDEC há um tempo atrás, tem cidade que tem 2 faixas, Rio de Janeiro tinha pouquíssima, né? Faixa dá pra você fazer em quase todas que passa ônibus, para garantir que o busão vai circular com pontualidade, né? Vai ser ágil pra pessoa usar e vai ser mais rápido que o carro, né? Tem que ser mais rápido que o carro. Porque eu tenho essa briga muito grande lá, quando a gente... Guarulhos, por exemplo, ela não tem... Mas a gente tá falando porque Guarulhos foi mal projetada. Há uns anos atrás pediram... os ônibus, inclusive, os ônibus articulados. E eu, logo quando colocaram os ônibus articulados, eu falei, o ônibus articulado vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque se um ônibus desse quebra numa via que não tem a possibilidade já dele próprio andar, até tirar ele, até vai causar mais trânsito. Não tem como ficar fazendo... É um ônibus que não é para fazer muita manobra, né? É um ônibus que ele teria mais ou menos no sentido de um trem, né? Porque ele vai e volta. E agora já não conseguem mais andar em Guarulhos. Tiraram. Então, é um investimento burro, né? Você precisa planejar e causar as coisas, né? Você vai fazer um tipo de veículo para um tipo de via, né? Tem avenidas muito estreitas, às vezes, né? Que são estradas antigas, que não tem, né, faixa suficiente. Então, você tem que ir ponderando isso, né? Adequando o que você vai colocar à via, né? E também, muitas vezes, existe um medo de atrapalhar o carro, né? Se o cara, ali passa dois carros e tal. Num momento de curva que o busão precisa fazer, você poderia, às vezes, reduzir o espaço do carro, né? Para o busão fazer a curva melhor. Então, tem várias coisas a ponderar, mas é isso. Às vezes, numa via estreita, pequena, não vai caber o ônibus, tem que achar alternativas, né? Ver como casar. Ou, se for o caso, se precisar mesmo, fazer uma obra que aí vai ser mais cara, né? Com desapropriação. Mas isso tem que ser pensado, né? Não dá para sair tacando o ônibus né, o articulado, normalmente, ele é para corredor. E aí, eventualmente, algumas cidades até fazem contrato em separado para o busão rodar só no corredor. E aí, depois pra galera sair para chegar em casa, no trabalho, vai ter uma outra linha alimentadora, que eles chamam, né? Mas é isso, tem que pensar a realidade. E as cidades, né, que são na borda, que foram crescendo, né, que nem aqui Guarulhos e Osasco e tal, tem esse desafio, que o viário é muito ruim, às vezes muito sinuoso, né? Muita curva, estradas antigas, né? Estreitas, e tem que ser levado em conta, né? Às vezes vai ter que fazer uma obra mais cara, por isso que é importante ter um papel de uma responsabilidade de investimento. Tem que fazer um planejamento grande, né? Não dá para você fazer... você pode até fazer por etapas se você tiver um planejamento com começo, meio e fim. Agora, você só ficar dando ideias e tentando transformar alguma coisa, não funciona, né? Não funciona, porque... É por isso que a qualidade de transporte público no país é ruim? Porque ninguém faz um projeto desde lá do começo até o... Não, a gente até teve projetos já no Brasil, cidades grandes, né? Rio, São Paulo, muitas vezes as menores, as outras não tanto, né? Guarulhos nem é pequena, mas não é uma das que mais planejou, mas as grandes planejaram. São Paulo teve muito planejamento na época da ditadura, você deu um monte de planejamento e depois não tem uma continuidade. O que a gente tem visto muito no IDEC, cara, é que falta a execução, né, investir dinheiro de verdade, porque às vezes é caro, né, fazer um metrô, fazer um corredor, comprar veículo novo, e existe essa lógica de austeridade, reduzir custos, de, né, Estado mínimo, reduzir o Estado,
e aí o serviço vai ficar ruim, velho. Mas Seja na verdade você educação. acaba economizando. É um investimento, ele não é um gasto. Isso. Ele é um Não, investimento. essa é a mudança que precisa ter. A galera trata como gasto. Não, vai ter que construir, vai pagar, Em vez tal. de construir corredor, constrói uma escola. Não, ou então deixa o privado fazer. O privado não vai fazer por nada, velho. O privado, se ele for fazer, tem que oferir lucro depois, porque é uma empresa que precisa se sustentar. Então, a gente tem debatido muito essa responsabilidade do Estado de investir, fazer, o benefício vai ser social, vai ser econômico geral, depois não vai ser exatamente financeiro. Mas, cara, é uma necessidade. As cidades grandes do mundo inteiro têm investido, têm entendido nessa necessidade. E para funcionar a cidade, né? Para conseguir gerar mais emprego. Então, mas você diz o seguinte, a gente tem que ter o transporte, tem que ser público, tem que não, o Estado tem que investir. Tem que investir na infraestrutura ou tem que investir nele como um todo? Ou uma parte dele pode ser privatizada, como em Guarulhos, por exemplo, a gente tem, como é que chama? Concessão, ou concessão e permissão, né? Então, a concessão, ela serve ou não? O melhor seria ser todo ele do Estado. Ó, o que a gente aponta, né? Por isso que eu falei muito de responsabilidade. O Estado tem que ter um plano, ambição e avançar com investimento, com custeio, né? Baixar a tarifa e tal. Sobre a operação, é um tema bastante polêmico também, né? Tem uma galera que defende mais a estatização. A gente até tem visto pontos bons em estatizar, para o município ter mais controle da qualidade do serviço, da frequência, pontualidade e tal. O que acontece hoje? As concessões, as prefeituras dão para a empresa e querem que a empresa toque o projeto e toque tudo, e meio que lava as mãos. Arrume cara, isso não funciona, porque o empresário vai ficar com uma puta de uma força, vai ter influência na Câmara, vai ter, né, vai fazer lobby por ter menos fiscalizações, né, mais garantias, né? E, cara, acaba que aí ele consegue direcionar para interesse, reduzir linha, não cumprir horário que não interessa economicamente para ele. Então, se for ter a concessão, você tem que ter uma capacidade de gestão de controlar aquela concessão, de controlar partida, controlar horário, veículos novos, né? E o que a gente tem visto muito... Controlar, não fiscalizar só. Tem que ter um controle mais incisivo. É que a fiscalização é o final, né? Mas o contrato tem que ter regras que induzam o empresário a cumprir. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo mais claro que a gente tem debatido muito no IDEC. As concessões de ônibus hoje, no Brasil, a maioria, fazem por passageiro transportado. Né? Quanto mais passageiro, mais o cara lucra. Com isso, o empresário ele pode não cumprir horário, lotar a galera em menos busão, que ele vai ganhar a mesma coisa, porque ele ganha por pessoa. Sim. Se a galera ficar lá o dobro esperando no ponto, vai demorar mais, o cara passa, pega, lota. Quanto menos ônibus rodar, melhor. Ele economiza. Então, essa fórmula estimula o cara a não cumprir e dificulta a fiscalização, porque o cara tem que ficar multando tudo, aí a multa às vezes é mais barata do que a economia que ele tem de diesel, de viagem, de motorista, né, de reduzir até o quadro de trabalhadores, né? Então, pro cara vale a pena não cumprir. A gente já viu relato de cidades que os caras têm a tabela lá que o órgão põe, né, de horário, e a tabela que os caras fazem, que é outra, porque não vale a pena cumprir todos, né? Então, um debate que já tem há um tempo, né, em São Paulo, Curitiba já fez também, que é um pagamento vinculado a cumprimento da viagem, a qualidade, ao quilômetro, né, que se chama, né, pagamento por quilômetro, que aí o cara faz a viagem, ele ganha, se não fizer, ele não ganha. Ou, né, tem pelo menos uma degradação bem grande do dinheiro que ele ia ganhar. E aí, é diferente também da de São Paulo, né? São Paulo está propondo a mudança, o contrato já prevê essa mudança. Hoje também, da forma que está em São Paulo, também não funciona. Não funciona. Hoje está meio que híbrido, mas a maior parte é para o passageiro também, em São Paulo ainda. Então, São Paulo está mudando, mas aí, né, a gestão atual não está também tocando tanto o projeto, está meio que em banho-maria, a pandemia atrasou, ficou cheio de desculpa, mas tá parado. Agora, São José dos Campos está mudando, Campinas está mudando, Rio também já mudou no BRT. Então, algumas cidades estão mais ambiciosas que São Paulo. Mas, junto com isso, o que Rio e São José dos Campos também estão fazendo, que é mudar o contrato. Em vez do empresário fazer tudo, que nem o cara domina tudo, frota, garagem, tudo, o Rio e São José estão fazendo um contrato, vai ser só operação, e um vai ser só frota. Então, uma empresa vai fornecer veículos, né, na frequência necessária, né, fazer a manutenção do veículo e tal, e outra empresa vai pegar esses veículos e operar. Então, você faz contratos menores, mais enxutos, contratos temáticos, né? O contrato de frota é o valor da frota ali, você consegue fiscalizar melhor, né? E a prefeitura vai controlar melhor. Se um empresário quiser parar, fazer lockout, você tem a frota ainda. Então, a prefeitura consegue manejar melhor o serviço, né? Fiscalizar melhor as partes. Não entendi isso aí, eu quero entender melhor. Eu sou um empresário, eu vou colocar uma frota na rua.
eu não preciso ter trabalhadores para dirigir essa frota, eu só preciso da frota. É como se eu alugasse para uma outra empresa. Isso, exatamente. São José Aí a outra vai um contratar aluguel. os trabalhadores. Isso. Cara, isso dá certo. Então, algumas cidades do mundo estão fazendo, Santiago do Chile está fazendo, Bogotá está fazendo isso, algumas lá no Oriente, teve Singapura, né, que a gente começou a ver isso, e agora Rio e São José estão fazendo os primeiros testes no Brasil disso. Eles de fazer fornecem esse modelo. o equipamento, Isso, o ônibus. uma empresa. São José vai alugar ônibus de uma empresa que vai fornecer o veículo, né, por meio de aluguel. E outra vai operar, pegar esses busões, fazer a viagem, ter os trabalhadores, né, cumprir Mas as... no fundo não acaba sendo a mesma coisa que, por exemplo... Não, o custo vai ser o mesmo. Não, mas, por exemplo, hoje o empresário que tem o ônibus, hoje o empresário que tem empresa de ônibus, ele também vende, ele também aluga, ele também compra. Então, assim, ele pode ter... as duas empresas podem ser dele. Ah, não, pode de ser. aluguel, Pode ser, sim. Pode ser que num período de reacomodação do setor, sim, mas a ideia disso é exatamente reduzir o tamanho dos contratos e com isso buscar, né? Claro que não é uma magia que vai resolver tudo Porque rapidamente. hoje os caras já fazem como consórcio. Praticamente são as mesmas empresas em todo quanto é Mas lugar. a ideia é que um contrato de operação, né, só para circular os ônibus, mais pessoas podem concorrer. Você não tem tanto uma reserva de mercado que você tem hoje com garagem, com frota. Hoje a empresa tem que ter tudo e tem que ter uma garagem na cidade. Poucas pessoas têm uma garagem, né? Aliás, só quem opera tem uma garagem em Guarulhos, em São Paulo, em Osasco. Então a ideia é garantir uma concorrência e conseguir novas empresas, né, para operar, e com isso a prefeitura conseguir ter uma capacidade melhor de controlar. Não vai ter uma empresa que domina tudo, vai ter contratos menores, fica mais transparência também, porque o Rio fez agora o da frota não lá. Fica como se fosse motorista terceirizado? Esse aí a gente vai ter que debater um pouco. Não fica como se fosse motorista terceirizado? Por exemplo, eu tenho uma empresa, só tenho ônibus, e aí eu contrato todos os motoristas terceirizados. A outra empresa... Não, mas o ponto pra gente é não estar na mão de um empresário só. Tá na mão de 2, 3 ou mais, para você poder dividir, diria que assim, dividir o cenário econômico do setor. E aí, claro, tem toda a preocupação que você está levantando aqui, que eu acho importante, que é o cara que vai fazer a operação, o trabalho dele é basicamente gerir pessoas. Então tem que ter lá as condições de trabalho e tal. E é importante falar, não é uma economia de custo, é só uma mudança de forma de gestão, visando dar mais capacidade de controle para a prefeitura, visando agilizar um pouco a gestão. Eu vejo até como problema até na questão sindical, porque é assim, por exemplo, um vai ser só contratado de uma empresa, o outro como que você vai colocar? Um contrata motorista, mas o cara dirige nessa empresa. Então você precisa... ele precisa ter os direitos como motorista aqui, mas ele precisa ter as condições de trabalho como motorista em outra empresa. Como é que fica isso? Não, o motorista é da empresa que opera, 100% da empresa que opera. O que vai ter é que o veículo que ele vai operar não é do dono da empresa. É como aqui em São Paulo vai ter um teste semelhante que as empresas vão alugar ônibus. Estão debatendo, tá devagar ainda, mas a empresa vai alugar ônibus. O que a gente está defendendo só é que esse aluguel seja feito pela prefeitura, não pela empresa, para você tirar do empresário, sabe? Que é uma estratégia de gestão. Mas é isso, não é para economizar, não é para reduzir cobrador e trabalhador, é só uma estratégia de gestão. Aliás, esse debate depois de cobrador é uma outra história que a gente precisa debater também. Mas é uma estratégia, Brinquinho, de gestão para que a prefeitura consiga controlar melhor, né, até as condições de trabalho, porque, né, que eu estava falando aqui do Rio. O Rio fez agora o edital agora no ano passado, o edital da frota, e, cara, gerou um baita debate sobre o custo da frota, se é esse mesmo, você consegue comparar, porque hoje o custo da frota tá naquela planilha enorme, com um monte de coisa misturada, com diesel, com trabalhador, com os aumentos de salário e tal. Então, a contona com tudo junto, ela fica menos transparente. Claro que a prefeitura tem que promover transparência, independente de qualquer coisa. O modelo que ele está falando, ele é mais fácil da prefeitura promover a transparência. Mais fácil é fiscalizar os custos reais. Então, o diesel aumentou, vai aumentar essa parcela. Hoje, né, o diesel aumenta, é um índice que multiplica o passageiro depois de uma conta indireta. Então, o formato hoje, ele é todo indireto, complexo, e isso, né, informação é poder, quem tem esse poder hoje é o empresário. E a prefeitura, né, a gente costuma falar, ou ela é refém dos empresários ou ela é cúmplice, né? Que acontece muito, né? Ou o prefeito está tentando defender, ou ele não tem muito como agir. Não consegue entende, às vezes, melhorar o contrato. Então, assim, todas as questões, né, de fiscalizar custo, de, né, garantir condições dignas para o trabalhador, né, as questões de ponto final, motor traseiro e etc., elas continuam. O que a gente está falando é que a prefeitura vai ter mais capacidade de controle. Então, o São José vai fazendo aluguel de ônibus agora, vai alugar só veículo elétrico. E a prefeitura está definindo. Que ela quer elétrico, quem não vê elétrico nem vai entrar no edital. Né? Um deu vazio, agora conseguiram fazer o segundo aqui. Tá finalizar. Agora, em São Paulo, a prefeitura tem uma lei que obriga a ter elétrico, mas quem vai comprar é o empresário. Então a prefeitura fica pedindo, não sei o que lá, precisa ter. Porque a prefeitura não controla. Ela controla, mas não controla, né? Fica na mão do empresário
e fica quase que um pedido da prefeitura, né? Pra falar, não tenho dinheiro, não vou fazer. Então, mas hoje a prefeitura, ela teria, em tese, né? Mas realmente também tem medo. Mas ela tem o poder de assumir o comando da empresa quando a empresa não tá fazendo, como é que a gente fala? Não é, o encampamento. Ah, acampamento, de pegar e falar, ó, a gente vai pôr a frota na rua e tal, e acabou. É que não tem coragem de fazer isso. Então, porque se fizesse isso, os empresários também não iam falar, não, você tem que ter 10 ônibus na linha ali. Não tem? Então tá bom, então sai daí que a gente vai colocar os 10 ônibus na linha, acabou. Os prefeitos por isso que eu falei que é cúmplice ou é refém, porque os prefeitos não, pela estrutura de poder que está no setor hoje, os prefeitos não conseguem muitas vezes fazer isso. Alguns têm mais vontade política. Pode fazer intervenção na empresa, é isso. O Paes lá no Rio, para começar a fazer isso, fez intervenção. Não fez intervenção no começo da pandemia. Mas para não chegar nesse ponto, né, digamos, esse ponto aí é muito, muito extremo, assim, as prefeituras não conseguem muito reagir, velho. Elas ficam, porque, se ela quiser multar o cara, se o cara parar o trabalho, a prefeitura não tem que fazer, porque ela não tem veículo, não tem trabalhador, não tem nada. A prefeitura fica de mãos atadas. Então, essa ideia de dividir o contrato, ela é para conseguir... no fundo, ela é política, para a prefeitura ter mais poder político de fazer. Tanto que um prefeito, a gente tem que falar com os prefeitos dessa ideia, né, depois que São José e Rio estão fazendo... Os prefeitos que nem têm vontade política nem vão adotar isso daí. Falar, não, isso aí vai me dar trabalho, isso aí eu vou ter que ter mais equipe, vou ter que ficar fiscalizando. Hoje a empresa aqui toca e tal. Né? Então, é uma questão de dar trabalho que o prefeito tem que comprar e bancar essa ideia e avançar. E aí até a questão trabalhista, né, que você me levantou aqui, o secretário e o prefeito vão estar mais próximos dela para poder fiscalizar melhor também, ver se o cara, né, a conta da operação ali, muito dela vai ser da parte trabalhista, vai ver se está cumprido todos os negócios. E, né, por pano de fundo, que eu falei lá no começo, né, tem que entender que manter isso tem um custo. Não é para ficar precarizando o diesel mais barato ou o trabalhador mais barato. O trabalhador, para trabalhar X viagem podia ter um custo, tem que bancar isso. Né? No SUS... tem, claro, debaixo do custo, mas o médico plantonista tem que receber e às vezes nem atende paciente, porque tem que estar lá disponível. Tá lá disponível. Então a gente tem que entender e acabar essa história de austeridade, né, que o serviço público ou privado até, né, vai ter um custo. E a gente tem que cobrir isso. Não é reduzindo o custo que você vai manter a qualidade e vai gerar uma economia. Você vai gerar uma economia burra, porque você vai depois gerar trânsito, vai perder passageiro, né? Aliás, um debate que a gente faz muito, né, da economia do custo. A lei fala em produtividade, em reduzir custos, né, para buscar eficiência e tal. E os caras traduzem isso em reduzir viagem, em tirar cobrador, em tirar, sei lá, o ar-condicionado, né? O Rio tem um debate do ar-condicionado. Velho, reduzir custo é o cara tentar comprar um diesel no atacado, é o cara tentar comprar um pneu numa poderiam oferta. fazer eles fazem essas, como é que é? Esses pool de empresa, né? Várias empresas junto para poder ganhar o negócio. Eles poderiam fazer isso para fazer as compras de diesel, para fazer compras de... No Espírito Santo, o governador lá no Metropolitano o governo comprou diesel no atacado na pandemia e deu diesel para os empresários sem custo. Em vez de jogar dinheiro, ele conseguiu baratear o diesel e atender os empresários, deu um apoio, né, financeiro mediante um serviço, né, que foi o diesel, e pegou o diesel mais barato. Então foi uma estratégia também de gestão. A gente conseguiu essa estratégia dessa no sindicato com a questão da cesta básica, inclusive. Que a cesta básica, cada empresa comprava uma e tinha um valor exorbitante e cobravam do trabalhador. A gente conseguiu que todos os trabalhadores recebessem de graça, só que a gente fez como se fosse um pregão. Uhum. Então vem uma empresa e vende para todas as empresas, num valor, saiu mais barato para as empresas, o trabalhador não precisa pagar e a gente ainda cobra a qualidade. Então, isso que reduz o custo. Reduzir o custo. Você fazer meia cesta básica não reduz o custo, você reduzir o cara comprava antes 200 cesta básica, 300 cesta básica. Quando a gente fechou todo mundo, comprou 5, 6 mil. Aí você tem um poder de... O que o setor faz é, vamos tirar carne, que aí você está reduzindo o produto, não custo. É óbvio que se você não tiver busão, não custa nada, inclusive. Não custa nada. E essa questão da pandemia, você falou rapidamente a pandemia e tal, mas a pandemia realmente teve impacto no sistema de transporte público e como que foi esse impacto? Cara, dá pra afirmar que teve, até porque foi global, né? E como eu falei aqui, o setor, ele todo baseado no pagamento por tarifa, né? Por passageiro, lotação. A pandemia obriga a não ter passageiro, você acabou com a fonte de receita, porque é um setor que todo depende da tarifa, não tem uma estrutura de financiamento. Agora, foi muito complexo por causa dessas questões da falta de transparência, né? As cidades não divulgam muito quanto foi de impacto, ficam você só vê o pedido de dinheiro, o empresário pede, sei lá, 100 milhões. Tá, mas quanto foi o rombo? 100 milhões resolve tudo? Quanto você precisa? Não teve um debate aberto de qual era o valor do rombo, né, da crise. Né? Muitas cidades, por exemplo, Curitiba, tá fazendo quase a cada 6 meses um auxílio.
meio que, às vezes, na Ainda? pressa. Teve um no final do ano passado, agora. Caramba. E eu falei, em nenhum momento, os vereadores até pediram, eu falei com os vereadores de lá, falei, mano, pede pra eles quanto que é a conta, pra você saber quanto vai ter, todo mês vai pedir de novo. Então, né, o setor de transportes, ele é horrível de transparência, faltou muito esse debate, né? E a gente viu, algumas cidades fizeram melhor, outras fizeram pior, algumas conseguiram contrapartidas, ó, te dou esse dinheiro, mas, sei lá, volta uma linha. A gente na pandemia, a gente precisa entender muita coisa, né? Porque pra saúde, por exemplo, falam de gasto e ao mesmo tempo falam de economia, porque na saúde foi tudo virado para a questão do Covid-19. Mas aí você deixou de tratar câncer, deixou de tratar de fazer cirurgia, você deixou de... Então você teve uma economia de um lado para ter o gasto do outro, e aí a gente precisava saber qual que é essa comparação. Porque, por exemplo, no transporte, você teve uma diminuição do número de ônibus. Né? Diminuição de passageiro. Mas você teve uma diminuição do número de ônibus, você teve uma diminuição de trânsito, então você teve menos gasto de diesel, você teve menos gasto muita gente acabou ficando afastada, então você teve o menos gasto administrativo. Então precisa ver se realmente foi perdido ou equilibrou ou até ganhou, né? Você pegar algumas cidades aí que ganharam muito dinheiro, inclusive na questão da saúde, ganharam muito dinheiro com a pandemia. Ao contrário de ter perdido, como falaram. Então, esse é o debate de transparência. A gente deveria ver quantos passageiros reduziram, até algumas divulgaram bastante isso, quantas linhas reduziram. Mas quanto se economizou não foi muito falado. Porque teve ainda que se manter, né, a frota um pouco acima para você não ter lotação, porque aí ia ter transmissão do vírus e tal, né? Mas ela andava mais rápido porque também não tinha trânsito. Esse debate não foi feito claramente em nenhuma cidade. A gente acompanhou muitas cidades, a gente mapeou no IDEC, 122 cidades fizeram subsídio emergencial, às pressas, assim, por causa da pandemia. Deve ter sido mais, mas assim, a gente estava procurando dado, e o setor é péssimo de dado, a gente conseguiu mapear com certeza, com dado oficial, 122 cidades. Cara, cada uma de um jeito, umas por passageiro, outras em valor fechado, outras outras... Não tem um padrão, né? Nenhum padrão, nenhuma boa prática. A gente até falou na época com o Federal para ele tentar fazer, né, um guia, né, boas práticas ali. Mas, né, o Federal estava numa gestão muito, muito ruim ao longo da pandemia. E cara, foi... Na pandemia, o Federal tava numa gestão ruim em tudo. Esse arrombado que saiu aí, pelo amor de Deus. Aí foi muito ruim o debate. A gente tentou qualificar, tal, pegou boas práticas. Campina Grande, que é uma gratuidade para quem precisava se deslocar. Eu não vou lembrar agora, mas teve algumas cidades que fizeram uns negócios legais. Agora foi, cara, uma bagunça. Foi muito uma coisa. Aqui em São Paulo, a cidade já tem um subsídio por passageiro, que é o subsídio, né, que sempre tá aí na imprensa e tal. Eles criaram um novo pela frota que ia ficar parada porque não ia circular. Né, que não é o melhor caminho. O melhor caminho é você ver o custo real e ver o custo real, né? Ficar por porta parada é um caminho meio torto. Porque essa parada, ela pode... Lógico, o ônibus parado, o caminhão parado é prejuízo, mas por outro lado ela também poderia ser uma economia naquele momento, então, você poderia esticar, por exemplo, o prazo de troca de ônibus, porque esses ônibus ficaram parados 1 ano quase, então a gente não precisaria, então você tem que trocar a frota a cada 10 anos, não, então você vai trocar a frota em 11 anos porque ficou uma parte parada. Outra, eu vi muito isso nas empresas, a economia até com manutenção. O ônibus estava com um problema aqui, você encostava o ônibus, esperava, você não precisava fazer manutenção nele naquele momento, que você estava com a frota reduzida, e você pegava outro ônibus e punha. Então, tem algumas coisas... Eu acho que se for... É que nem você falou, a transparência... E na questão de transporte, a transparência é muito ruim. Não, é horroroso, é horroroso. A gente tá falando muito de ônibus, mas não é só ônibus, não. É ônibus, metrô, é tudo, né? Eu acho que o ônibus, ele é mais presente, né? Ele é mais frequente nas cidades, então aparece mais. Mas é muito ruim. E a gente tem debatido até agora porque a SP Trans, ultimamente, ela tem aberto muito dado. Só que é o dado muito por passageiro, o custo meio geral, a composição do custo é um debate sempre que eles têm muito medo, é muito polêmico, eles têm muito medo de entrar. E, cara, o poder público, né, o dinheiro é da população que tá pagando o negócio. Você tem que fazer, não é só abrir o dado, porque o dado é uma planilha com 15 abas, 1 milhão de números lá, números enormes. Inventam fórmulas. Você tem que fazer uma comunicação desse negócio, fazer um bagulho simplificado, umas tabelinhas, ano passado foi tanto, esse ano é tanto. Tem que ter uma vontade política em comunicar bem, pra galera entender, saber fiscalizar, saber achar os erros, né? Mas, cara, o setor é horroroso. Ainda a SP Trans é boa porque ela abre dado. Tem outras cidades que nem isso. Tem outras cidades que, às vezes, com esse poder do empresário que eu falei, as cidades nem têm o dado. O caso do Rio, agora, a gente soube que a prefeitura não tinha muito acesso à planilha, só tinha PDF. Conseguia nem trabalhar o dado depois, né? Nossa. Então, o setor de transportes, ele é bem ruim. Isso tem que melhorar, mas muito. Mas não é ajustar, é
transformar Você tem que como ter é uma feita. inserção tanto na questão pública quanto na questão da empresa. Porque Da assim, empresa. também a prefeitura recebe os números da empresa. É. O certo seria também alguém fazer essa checagem lá, né? No passado a gente teve já, na época do JPOT, tinha planilhas de diretrizes, tinha às vezes tabelas de preços que eram mais padrões, por exemplo, tem o preço, o diesel tem ANP. Poderia se trabalhar, claro que em cada estado varia, né? Mas ter alguns guias pra gente ver se aquela cidade tá gastando mais que a outra e tal. E aí seria importante outra coisa, do papel federal para ter uma padronização dos dados, para ter uma comparação, falar, ó, aquela cidade ali tá gastando nisso e tal. Mas aí hoje cada cidade faz o seu, né? Então é um negócio. O empresário geralmente também reclama muito da questão, por exemplo, o taxista ele tem um desconto para comprar o carro. E o empresário diz que não tem um desconto para comprar o ônibus. Uhum. Isso também deveria ser. Isso a gente defende. Agora a reforma tributária é um dos temas lá, né, que tem se falado, de criar benefícios para temas que têm impacto ambiental positivo. O transporte coletivo deveria ser um setor todo, pelo menos para o urbano, né, ou para o rodoviário, que é transporte público, né, talvez o fretado não entre na mesma janela, é que também é coletivo, ainda por mais que seja fretado, ele é coletivo, né? Tem que ter uma desoneração profunda, né? E isso impactar, né, os custos da cidade, eventualmente tarifa, se conseguir chegar, mas a gente defende isso. Por mais que sejam empresas privadas, é um setor de interesse público notório, direito social, né? Não tem nem o que discutir. Não, porque aí você, apesar de ser privada, mas aí você poderia realmente discutir os custos, né? Porque assim, ó, em 2013, né? Teve aqueles protestos contra a tarifa que desencadeou, afetaram mais a vida política do país do que propriamente dito o transporte, né? Tanto é que a passagem continua muito cara, né? Muito cara. Você me explica, como é que é essa composição da tarifa? Só uma coisinha, pra gente é muito importante, cara. 2013 gerou polêmicas, né? Ampliou, né, a oposição ao governo na época, embora ele tenha conseguido recuperar depois acabou se perdendo de novo em 2014. Mas 2013 colocou o tema na pauta, velho. Depois de 2013, os prefeitos que vão aumentar a tarifa ficam constrangidos, né? Virou um tema que sempre a imprensa repercute. Não conseguimos aproveitar muito o debate. A gente está tentando fazer isso até agora no IDEC, um debate da novo governo, marco regulatório e tal. Podemos até falar depois dos debates federais que estão rolando. Mas 2013 colocou o tema na pauta. A Espertrans começou a divulgar depois de 2013, né? Aqui, né, a gestão Haddad fez bastante coisa. Muito foi apoiado em 2013, né? As faixas de ônibus, o noturno, o mensal, a licitação que foi reformulada com a CPI que teve na Câmara. Então, 2013 mudou o patamar de debate do setor de transportes, apesar das outras ocorrências que aconteceram. E agora a gente está tentando, né, com o IDEC, alguns parceiros nacionais, aproveitar esse caldo e gerar mais impacto real para o usuário. Porque na época a ideia era a diminuição do valor da passagem. Como que se diminui a passagem? Porque Esse é boa parte dos erros, né? Como a gente falou aqui, né, o governo deixa tudo na mão das empresas e acha que a tarifa vai pagar tudo. Então, cada probleminha, os caras jogam, né, gratuidade, qualquer coisa, jogam na planilha por esse erro, né? Porque o sistema não é organizado. O que tem que acontecer, né? Primeiro, que a gente falou aqui bastante dos custos, né? Tem que ter um controle real, né, e forte dos custos do setor, que hoje a transparência, todo o controle é muito fraco. E como é um direito social, como tem que ser, né, universal e inclusivo, a sociedade tem que vir essa conta. A gente tem que ter um sistema de subsídio custeio público para garantir uma tarifa muito mais acessível do que ela é, né, acessível, né? Hoje nem é acessível, né? E aí, né, caminhando para a tarifa zero. Mas eu acho importante debater primeiro essa questão de temos que ter fonte de receita. Temos que usar a Zona Azul, usar a fonte de receita, tributar o uso do carro, usar a questão lá da CID, foi debatida, e baratear a tarifa que o usuário paga hoje, né? Hoje o usuário tem que pagar muitas vezes toda a conta do transporte, fica caríssimo, né? Acaba, quem não tem dinheiro circula muito menos. Tem dados daqui de São Paulo, a Regional São Paulo levantou, 40% das pessoas deixam de ir com frequência no médico porque não consegue pagar a tarifa. Porque o SUS é gratuito, mas a tarifa não é. Então a galera não consegue ir no médico, né? Então a gente tem que baixar. É importante quanto? 40%? 40% das pessoas de São Paulo já deixam com frequência de ir no médico por causa da tarifa. É muito alto, quase metade das pessoas não vão com frequência, né, no SUS. Ainda se o médico for longe, né, tem que ir algum especialista que é no outro bairro, puta, é um transtorno, né? Eu tive um relato de uma pessoa que a filha tinha uma doença específica que só tratava no Morumbi, que é um lugar ainda super elitista, com pouco transporte, chegar lá é quase uma gincana, um martírio, velho.
Então a gente tem que mudar essa realidade, começar o debate, e isso é urgente. Não dá para bancar, nenhum país desenvolvido banca tudo com a tarifa. A França tem um fundo federal lá que é semelhante ao nosso Vale Transporte, mas cria um fundo. Estados Unidos também faz pacote lá decenais de subsídio. O transporte não vai se pagar só com a tarifa. Hoje ele se paga por precarização, porque as linhas que não são rentáveis, os caras vão cortando, periferia vai diminuindo o horário, né? Então eles fazem a conta encaixar, mas não é para encaixar. Agora, o próprio empresário é ruim, não é? Porque assim, quanto maior a tarifa, menos passageiro. E aí, se ele continuar aumentando, tudo bem, tem menos passageiro, mas a tarifa tá mais cara, ele dá uma equilibrada. Mas vai chegar uma hora que não consegue equilibrar. O que a gente tem visto é que é o seguinte... Hoje um Uber, às vezes, é muito mais barato você pegar um Uber, às vezes, do que pegar um ônibus. Se vier com um colega, se vier aqui baldear, pega em 2, 3, aí já era. O que acontece, que a gente tem analisado, né, não tem uma conclusão, mas é um indício muito forte. Há um tempo atrás, né, até pela menos inflação, a tarifa era um pouco mais módica e a exclusão não era tão forte, há cerca de 15 anos atrás e para trás ainda. Então tinha uma galera que dependia muito da população, do transporte, uma população grande. Tinha o VT, né, tinha mais gente CLT, então tinha mais VT. Sim. Então a galera conseguia pagar a conta. E aí os empresários se acomodaram nisso, porque, como eu falei, com a tarifa, a linha que não é rentável ele podia tirar, então ele conseguia escalonar o lucro. Agora, né, segundo o IPEA, a partir de 2,50, que já faz uns anos que foi 2,50 a tarifa, a partir desse valor começa um impacto maior na renda familiar. E aí é o ciclo vicioso, quanto mais aumenta, mais perde e vai piorando. Então, né, por isso que há cerca de, falei-se aí, 10 a 15 anos, o setor está numa escalada de decadência total. E hoje a pandemia escancarou isso, hoje, né, começou a ampliar muito mais, né, todo ano tenta aumentar a tarifa. Então é uma conta que, por algumas décadas, conseguia se fazer encaixar. E agora, né, como eu falei, 2,50 nos últimos 10 anos, não fecha mais a conta. Então, de fato, muita gente tem falado, o modelo está esgotado, não dá mais para basear na tarifa na realidade atual. Está esgotado que a gente veio falar de mobilidade urbana e até agora a gente só conseguiu falar de ônibus, né? A gente não consegue intercalar todos os outros tipos de transporte. Mas nesse ponto a lógica do metrô é igual, né? Que a tarifa também tá cara, também tem galera que não consegue usar metrô. Então, mas assim, qual que seria o transporte ideal? Não, o ideal é ter... o formato todo entre transporte e trânsito. Para usar bicicleta, para usar a pé, para usar... Me explica. O ideal é a gente ter uma rede completa mesmo e diversa, né? Então, entre cidades, ter um trem entre cidades para a galera ir para Campinas, ir para Brasília, ir para o Sul, né? Para o Nordeste, ter uma rede de trens decente. Na região metropolitana, uma rede de trilhos ali local, né? Estrutural, pegando as principais avenidas e vias, né? Que nem a CPTM faz aqui hoje em São Paulo. Uma rede de metrô bem maior do que a gente tem em São Paulo hoje também. Trilhos também pode ser esse novo VLT também. Não, eu vou chegar lá. Aí, o trem entre as cidades, o metrô e o trem, eles são a rede estrutural, as principais vias de conexão, ligar Mogi com lá Itapevi, cruzar a cidade e tal. Aí, nos miolos que vão se formar disso, cobrir com ônibus, com corredor nas avenidas ainda importantes, com VLT, onde couber, onde o VLT conseguir atender. Né? É legal ter essa diversidade para a galera poder ter diversidade. Se um dia o VLT quebrou, ela pega o busão e ela tem opções, porque hoje a galera no bairro tem uma linha lá que passa, se aquela linha não passar, o cara tá perdido, né? Então é bom ter opções. E aí tudo isso intermeado por uma rede que priorize quem vai de bicicleta e a pé, para a galera poder chegar no ponto com tranquilidade, né? Não precisar... Tanto ir quanto parar, né? Porque, por exemplo, a pessoa que vai de bicicleta precisa ter um lugar para deixar a bicicleta se ele vai pegar o trem, né? E aí também não é só calçada e ciclovia, é iluminação, é ter onde sentar para esperar, é ter informação, saber que o busão passa ali, então desço aqui, tal, né? É uma rede bem complexa mesmo. Tirar o carro da via. Prioridade total para quem não tá de carro, né? Para todos os modos, trem, VLT, bicicleta e a pé, né? As avenidas vão ter aí 1, 2 faixas de carro, né? Não vai extinguir o uso do carro, não é um ataque ao uso do carro. Porque o brasileiro é apaixonado por carro. Não, e também tem utilitário, né? A galera que trabalha, né? Com Fiorino, com Massaveiro e tal, né? Tem as emergências, né? Enfim, tem, sei lá, evento, enfim, tem coisas que vão usar o uso do carro. O que precisaria reduzir muito é o cotidiano. Quem vai trabalhar e volta no mesmo lugar, cara, vê ali qual linha passa, se acostuma ali e muda a realidade. Alguma coisa eventual. Viagem, né? Viagem, às vezes, vai para uma serra e tal, nunca vai ter um transporte frequente num ambiente de serra, né? Então, não é um ataque ao uso do carro, é uma redistribuição, porque hoje
O carro Tem que ser interligado, todos os tipos de transporte tem que ser interligado, mas cada um no seu tamanho até na sua objetividade. Pro carro, quem mora numa cidade pequena, que vai vir trabalhar em São Paulo, tem que chegar num ponto bom ali e integrar. E aí, pra quem chegar mais perto, aqui eu pego o trem, né? Mas tem que, às vezes, pra chegar na casa dela, numa área rural e tal, eventualmente vai usar carro. Então, a integração é essencial. Né? E integração real. Hoje aqui em São Paulo cobra a integração, né? A integração tinha que ser total. Inclusive, esse negócio essa questão de integração, principalmente quando você fala em integração, a gente só pensa em ônibus e metrô, ou meu ônibus, ou trem e metrô. Mas a integração do carro pro trem, ou do carro pro próprio ônibus, ou da bicicleta, é uma integração muito importante, né? Que deveria ser o mais utilizado. Ela deveria ter esse caráter regional, né? Se integrar nas bordas da cidade. Aqui o metrô faz um pouco isso, fez na linha 3 aqui da Zona Leste, só que ele fez também, tipo, na Vila Madalena, que é no meio da cidade. Lá a galera já deveria estar na rede de metrô quando chegou lá, né? Então precisa tomar cuidado. E, na verdade, assim, como a gente hoje está num cenário muito contrário a isso, né? Muito rodoviarista ainda, muito focado no carro, essa garagem funciona quase como um estímulo ao uso do carro. Então hoje é um pouco contraditório isso. Né? A gente não chega a criticar, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje fica abrindo muita garagem, né? O plano diretor até em São Paulo chegou a falar disso. Como a gente está numa lógica muito rodoviarista, você está estimulando o carro, né? Então você tem que avançar nos outros modos para que seja uma integração mesmo, não seja só um estímulo. Tudo que a gente faz hoje ainda acaba estimulando mais o carro do que... Se você não tiver uma mudança aqui na raiz, vai continuar sempre estimulando. Não, né? e as prefeituras estão muito tímidas nisso ainda, né? Você vê aqui em São Paulo o Nunes falando em ampliar a marginal, em fazer túnel na Serra Madureira, em... Trazer mais carro. Fazer tudo pensando no carro. Os caras não conseguem... Essa lógica que eu falei no começo de desafogar o trânsito não consegue superar isso, né? E a CET, ela tem muito dado mostrando que isso não funciona. Teve até uns exemplos quando fizeram a ciclovia da Paulista, tiraram uma faixa lá da Paulista, que é a, né, lá tem metrô, tem ciclovia, tem tudo na Paulista. Aliás, estavam fazendo a ciclovia ainda, né? E a CET achou que fosse causar o trânsito, nossa, cuidado, tirar uma faixa. E ela viu que não, que a galera se readequa, pega outros caminhos, pega outro horário e tal, e o trânsito se reajusta, né? Mas a cultura, a questão do carro, né, que você falou aí do brasileiro gosta, né, ela é uma cultura e um status muito forte, né? Então qualquer disputa que se faça é muito louco. Porque se parar para analisar, se eu puder ir para algum lugar, que eu vá de ônibus mais tranquilo, que eu posso pegar um metrô mais tranquilo, que eu vou mais rápido e volto mais rápido, não vou ter que pagar meu estacionamento, não vou gastar minha gasolina, tem uma internet, eu posso ir trabalhando no carro, ir na volta, porque hoje a gente trabalha até em casa, né? Eu não ia me preocupar com o trânsito, podia ir dormindo, voltar dormindo, vai descansar. Tem que ficar achando vaga. Tem que achando vaga. Então seria. Eu acho que quando começa a dar certo, as pessoas também começam a enxergar e começam a utilizar. O nosso problema é que quando você vai utilizar o transporte, você nunca chega no horário. Tá sempre lotado, você não tem um banco bom pra sentar, você não tem um Wi-Fi, você não tem um ar-condicionado, o cara fala, já que eu vou pegar trânsito, vou me ferrar todo, fico no meu carro. Nessa questão cultural do carro, tem dois pontos que eu acho muito legais de mostrar. Primeiro aqui em São Paulo mesmo, o Centrão lá, o Centro Velho, Sé, 25 de Março, lá tem, né, as linhas se cruzam ali, né, a Norte-Sul e a Leste-Oeste, e tem muita gente que já tá ligada, no centro lá eu vou de metrô, porque lá é um caos e tal. Então, não é que a prefeitura proibiu, a percepção da galera percebeu que lá não vale a pena mais de carro, então já começa a se mudar. Eu começo a ver isso na Paulista também um pouco, na Paulista vale a pena de metrô e tal. Então a gente tem que cobrir o atendimento com o transporte para que mais bairros fiquem assim. Pô, então em São Miguel eu vou pegar ali a linha 12 e tal, né? Tem que começar a ter mais essa cultura. E um negócio curioso que eu acho legal falar é... Nos Estados Unidos, a cultura norte-americana que a gente vê muito, né? Os seriados, se você comparar os seriados que são em Nova York, que nem Friends e How I Met Your Mother, com o Big Bang Theory, que é em Los Angeles, em Los Angeles, no Big Bang Theory, as piadas são com carro, porque o Sheldon não dirige, tem que levar o Sheldon de carro e tal, porque Los Angeles é uma cidade muito rodoviarista. Agora, em Nova York, que tem um transporte melhor dos Estados Unidos, né? Você vê lá os caras usando metrô, falando às vezes de táxi, né? Mas de Uber e tal. Não fala de carro. Porque é mais comum você ter ali, acho que a FIB tinha um táxi e tal, é uma piada, pô, tem carro, mas onde vai parar o carro? Porque a cidade induziu a isso, né? E não é que a CET foi lá, o órgão de trânsito foi lá obrigar o seriado a não falar de carro. É porque a cultura da cidade já tá assim. E não foi, né, uma lei, uma ordem, foi uma construção. Não se sente a necessidade, porque assim, tem as nossas, como é que fala? Os nossos... quando a gente se sente... os nossos confortos nem sempre são necessidades, né?
Então, às vezes tem coisa que era só para conforto que acaba a gente começa a colocar como necessidade. Para nós, hoje, o carro é uma necessidade. Né? E é por isso que isso, a cidade, ela induz o comportamento. Se a cidade tiver uma rede de trens decente que nem Nova York tem, você vê que a galera usa, faz piada, brinca, se acostuma, né? Ah, tem aquela padoca ali na porta do metrô, vou passar ali e pegar. Então, a cidade promove. Por isso que eu estimulo o carro, porque a cidade, ela induz um comportamento. Os shoppings, esses shoppings agora que tem muito shopping que você já entra, você para no metrô, já desce no shopping, isso é muito bom também, né? Porque aí você não... Tudo vai construindo essa cultura. O Santa Cruz na Zona Sul, o Tatuapé aqui na Zona Leste, né? Vai criando, vira uma referência também da região. E você, nesse período, né? Você viu algum município assim que sofreu mas sofreu um grande avanço. Ao contrário, a gente só falou só de coisa ruim, mas que a pandemia trouxe esses problemas todos e que não tem colaboração nem de um lado nem do outro, nem do governo e nem dos empresários também. Então, você teve alguma cidade que você teve algum avanço que você fala, pô, isso aqui foi positivo, a gente deveria começar a usar esse... Cara, ultimamente no Brasil, o que a gente tem visto de mais avanço, as cidades que mais estão avançando, a gente tem listado... Hoje, ultimamente, o Rio de Janeiro, a gestão lá de mobilidade está com uma galera muito boa. A equipe do Eduardo Paes, em mobilidade, está fazendo coisas muito inovadoras na gestão, dividir o contrato, mudar o BRT, criou uma empresa pública lá para conseguir fazer a gestão, porque lá não tinha uma SP Trans, lá nunca teve. Então, agora que foi criado para conseguir fazer essa gestão, está avançando agora também em ciclovias, está fazendo um plano cicloviário. Então, tem uma visão bastante completa ali, não é só um remendozinho, né? E com coisas bem inovadoras de gestão. Além disso, São José, né, embora seja menor, foi uma ideia também muito legal. São José, eles fizeram uma concessão da Zona Azul, que os carros pagam, né, que a empresa que ganhasse ia ser a que conseguisse mais doar dinheiro, depositar dinheiro num fundo municipal de mobilidade. Então, né, a disputa foi por esse investimento na mobilidade, né, foi muito legal. Normalmente os caras pegam outorga, que vai pro cofre do governo, né, e aí... Com isso, estão pegando busão elétrico para conseguir eletrificar a frota da cidade. Estão lá com a linha verde e tal. E outra que também é muito referência, há um bom tempo já, é Fortaleza, que também tem uma gestão mais de segurança do trânsito muito legal, com calçadas mais amplas, com ciclovias. Também investiu lá em BRT recentemente. Né, o Estado lá também está investindo no metrô. O que é o BRT? Explica para o pessoal, que às vezes a gente fala, para nós é mais... Eu até nem gosto muito de falar, foi até escapuliu, mas é um corredor de ônibus. Né? O BRT é uma marca que se criou de corredores de ônibus, né? Virou uma sigla mais rápida, mas é corredor, porque tem aqui em São Paulo alguns, Guarulhos também tem corredor de ônibus, né? Tem, não funciona pra porra nenhuma. Claro. E é isso, é um espaço destinado para o ônibus, né? Com bastante prioridade, né? Mais do que a faixa exclusiva, e com pontos melhores, pontos cobertos, né? Mais amplos e tal, para o busão poder ter uma pontualidade aí, né? Próxima, né? Não chega a ser igual ao metrô, mas tem um trânsito menor, né? Uma confiabilidade maior. Existe algum sistema hoje que a gente consegue obter o próprio retorno? A gente poderia montar, ou tem, o retorno do próprio passageiro, para a gente ter os estudos, para ter... Você está falando que agora a gente está começando a ter algumas informações. A gente conseguiria obter isso dos próprios passageiros? Você falando de dado, de avaliação? Cara, esse é o tema que a gente tem provocado na ideia, que a gente chegou a testar, fazer um aplicativo, não deu muito certo no passado. E a gente tem falado com as prefeituras no sentido de que a reclamação que o usuário faz, ela é muito importante, porque ela, né, é um fiscal ali, né, sem cobrar nada da prefeitura, né, um fiscal ali milhões de fiscais, né, no dia a dia, que, mano, a galera usa em todos os bairros, tá lá de noite, então a avaliação dos usuários é muito rica, e as prefeituras meio que ignoram isso. Você, pra reclamar, às vezes, velho, é um site ruim, tem que dar um monte de dado, né, uma coisa super burocrática, e a gente defende, agora que tem aplicativo, tem um monte de coisa, que as prefeituras deveriam criar aplicativos mais fáceis para o cidadão conseguir opinar, ou até ter coisa, né, física, porque a galera aqui não tem 3G, que a telefonia corta o 3G da galera também e tal, mas poderia ter sistemas aí offline e online para coletar essa informação, porque, cara, são milhões de pessoas que conhecem pra caramba as linhas, que estão lá... Estão lá à noite, estão lá no final de semana. Quem utiliza sabe qual que é o problema, né? Sabe muito, velho. E a galera de trânsito menospreza. Acha que não, o cara não é técnico, o cara não entende. Mano, os caras manjam o ponto que é escuro de fazer baldeação, o ponto que é bom. Nós tivemos um secretário em Guarulhos que não morava em Guarulhos, cara. O secretário... Tudo bem, o cara tem a parte técnica dele, mas o cara não conhece a própria cidade, pô. Como é que o cara vai falar alguma coisa? No IDEC a gente defende muito sobre a participação, velho. A galera às vezes quer falar, às vezes até tem uma experiência na gestão em São Paulo aqui. Às vezes sabe até mais barato, né?
Porque às vezes você acha que é uma coisa, e aí o usuário te apresenta uma situação que você acaba sendo a gente fala isso, né? Não é que também o usuário vai mandar em tudo, mas, não, mas... a opinião dele, o cara técnico pega e fala, pô, então aqui se eu fizer tal coisa, vai agilizar a vida dele, né? E aí teve em São Paulo uma experiência que a gente cutucou muito lá a prefeitura pra fazer participação, e aí foram debater a licitação de ônibus. Só que a licitação de ônibus, velho, é um documento enorme, burocrático e tal. E a gente falou, mano, vamos fazer uma cartilhazinha resumida, né, pra galera entender. Até em Campinas fizeram, na gestão passada, ficou bem legal. E aí não fizeram, tal, abriram lá de qualquer jeito. E se abre a audiência, mano, a galera vai falar o que precisa. Aí vai jogar tudo, rua esburacada, ponto mal iluminado. E os caras falam, pô, a gente abriu a audiência lá e a galera falou outras coisas. Eu falei, mas a galera tá com vontade de falar há anos, velho. Vocês têm que fazer acostumar a galera a esse debate, né? E se você quiser uma pauta específica, no caso da licitação, você tem que explicar a sua pauta, né? Não é achar que a galera vai fazer comentários jurídicos sobre a forma do nada, né? Não faz sentido. Então a galera tem muito o que falar, a gente sempre vê contribuições muito boas, a galera manja, a galera, né, que eu falei, tá em todos os lugares da linha. E, os órgãos de transportes ignoram quase que totalmente isso. É muito triste isso. Uma o Guarulhos cresceu muito quando a gente teve não é IPT, o participativo, como é que é? O orçamento. O orçamento participativo. Depois nós também tivemos uma experiência com o orçamento da saúde participativa. Então, a gente poderia fazer uma discussão também, uma gestão participativa com o transporte. A gente tem falado muito no DEC que sempre um exemplo de tema polêmico é corte de linhas, né? Ah, vai cortar minha linha e tal. Cara, vai tirar ônibus daqui, ou vai por ali. Esse é um tema que tinha que ter uma participação completa, velho, pra galera poder opinar. O cara falou, ó, sei lá, aqui vai ter que mudar essa linha, vocês preferem tal coisa ou tal coisa. E fazer um debate franco pra galera ir contribuindo, né? Porque o que acontece hoje? As empresas, os órgãos, né, prefeituras, secretarias, têm medo de dialogar, ele vai querer cortar sem falar com ninguém, sem chamar atenção e tal. Aí tenta fazer no final de semana... E aí a galera fica mais irritada. Isso é só corte. Há anos é só corte, só corte, só corte, só corte. Então, claro que a galera tá irritada hoje. Ninguém vai chegar feliz numa audiência pra comentar corte de linhas. Mas se você fizer uma cultura mesmo de debate, abrir os dados, falar, ó, precisamos mudar isso aqui, ou se a gente mudar essa linha vai, né, custar tanto, que hoje nem dá pra fazer essa conta, porque a conta é por passageiro, né? Mas enfim. E estimular, né? Na gestão do Tato, a gente teve aqui em São Paulo a criação do Conselho de Transportes, que foi um avanço muito grande nisso. A gestão Dória manteve, mas tem meio que escanteado. Mas tiveram umas experiências no começo da gestão Dória sobre ciclovias, debatendo as ciclovias que iam ser implementadas. E um comerciante lá que estava irritado falou, pode ser que ela venha, mas pelo menos agora a gente debateu ela, pensou algumas coisas, tentou achar soluções e tal. E acostumar a fazer isso, mas os órgãos de transporte têm muito medo. E eu falei aqui muito do cidadão, né? Porque a nossa pauta no IDEC é o cidadão, mas também é o trabalhor, velho. O cobrador, o motorista, os caras estão aí literalmente, né, todos os dias rodando pra caramba. E poderiam ajudar muito, velho, com rua esburacada, com onde é ruim fazer a curva, aqui que precisa de obra, aqui precisa de... E, cara, só trata com essa galera, tanto o trabalhador quanto o só na briga, só na greve, só na porrada. É verdade. E aí só reclama. Eu acho que essa questão participativa, ela, em todos os lugares que tiveram, melhorou. Precisava ser sempre, mais, sempre. né? Porque pra gente ter um transporte público hoje adequado em ququalquer cidade, demora. Porque você tem que ter o trilho, demora pra construir. O pesado vai demorar um tempo. Você vai ter que ter os corredores, então vai demorar. Então, assim, é um projeto que você não consegue fazer da noite pro dia. E tem que fazer e tem que dar continuidade. É isso que você... Outro ponto importante, você falou, é a continuidade. Que a galera fica, tem troca de governo. Ter a participação, ela vai querer continuidade, porque ela quer que aquela obra começou, que acabe, né? Também a experiência aqui, quando mudou da gestão Haddad pro Dória, tinha sido criado o conselho, e a gente criou ali no conselho, né, com o secretário na época, com o Tato, uma comissão para conversar com o novo secretário para falar, vamos manter o conselho e tal. Então ajudou nessa continuidade. Aí a galera defendeu as ciclovias, né, a gente brigou na época, acabou perdendo a velocidade das marginais, defendemos as faixas de ônibus, levantamos faixa de ônibus, qual que tinha sido feita e tal. Fizemos alguns debates com a nova gestão, né, porque eles queriam reduzir horários das faixas de ônibus, por exemplo. E aí um papo sempre que vinha de manhã, né, a galera vai pro centro, de tarde e volta. Então tinha que ser a faixa só nesse horário. Mas as faixas, elas foram criadas assim, e a gestão tinha aprendido que se você fizer assim, o busão ele vai na faixa e fica no trânsito na volta. Então você não fecha o carrossel que eles chamam ali, né? Então, por mais que possa parecer errado, tem que ter a faixa nos dois horários. Aliás, deveria ser o dia inteiro, na verdade. O mais importante é o ônibus voltar pro ponto final do que ele só sair. E a gente fez esse debate pelo conselho com a nova gestão. Falou, não é uma pauta
tudo bem, né? Que o Haddad avançou muito, mas não é uma pauta só do Haddad, é uma pauta que a cidade conquistou, velho. Independente de você gostar ou não do Haddad, no caso, né, o Dória se elegeu só querendo destruir o que o Haddad fez da parte boa da mobilidade. Meu, a gente tá aqui pra defender porque a nossa vida foi impactada por isso. Né? E Você funcionou, né? Você pode mudar a cor, você pode pôr sua foto depois, mas o avanço tá conquistado. Esse é uma questão muito, muito individualista que é ruim, né? De um governo pro outro, ainda os mais cara quando muda as bandeiras. a marca dele. E essa questão da marginal, pra gente ir encerrando por aqui, porque assim, precisaria de uns 10 programas pra falar com você aqui, Rafa. Tem muita coisa. É maravilhoso. E eu acho, inclusive, que a gente poderia pensar num programa ao vivo, com o pessoal fazendo pergunta. Porque... Dá pra fazer, né? Porque dá pra fazer. aí a gente escutava o povo também, e de repente a gente tirava algumas dúvidas, que às vezes eu tô fazendo um debate na Câmara e às vezes eu sou criticado né? Ou então a outra pessoa, outro vereador, vereadora, ou quem quer que seja, faz uma avaliação, e às vezes a gente critica e nem sabe por que tá criticando. Às vezes a pessoa tá certa, né? Então, aqui foi, né, pra falar que foi muito pouco aqui, sobre o transporte público, mesmo porque, como eu falei, a gente tinha bastante conversas, sempre me some, polêmicas. Por exemplo, essa questão só das marginais. Realmente adiantou quando diminuiu a velocidade ou não? Cara, foi bem polêmico na época, né? Até, inclusive, é curioso falar que tava se resolvendo a polêmica, né? Porque começou a ver os dados positivos, até a OAB tinha desistido de agir. E aí, né, o Dória e o Russomano vieram com a pauta contrária e polemizaram nas eleições. Mas, cara, foi muito claro o avanço. Todos os órgãos de trânsito hoje sabem que a velocidade é um fator de risco. Não é que a velocidade causa o acidente na hora, mas ela aumenta o risco de acontecer acidentes. Ocorrências, né, porque pela realidade nem é acidental, é quase que esperado que tenha ocorrências de trânsito. E, cara, com a velocidade mais baixa, a proximidade dos carros é maior, aumenta mesmo o volume, que nem a gente mediu em São Paulo. Tendo menos ocorrência, tem menos né, impacto no trânsito, então, de fato, reduz mesmo o trânsito, no geral, né? Então, estava muito provado de que tá dado certo. Foi uma questão... Diminui a velocidade e você aumenta a agilidade. Aumenta a agilidade, aumenta a segurança muito, né? Melhora ali a fluidez até do que, né, que os usuários de carro tanto defendem. E foi mera partidarização por parte do Dória, depois do Russomano também, né, que acabou revertendo. E a importância, a gente falou muito de transporte aqui, né, agora entrando na segurança, só uma fala final aqui. A gente, como parceiro de mobilidade, com outras organizações, movimentos sociais e tal, a gente está criando uma coalizão para tentar politizar a pauta, trazer o usuário para a voz ser ouvida, fortalecer grupos locais de bairros pequenos que às vezes tem uma pauta mais local. Então a gente está criando uma coalizão de organizações e a gente chamou ela de 000, porque a ideia é a gente brigar por 0 mortes no trânsito, 0 emissões de poluentes, né, que a gente nem conseguiu também chegar nessa pauta, e buscar, né, a 0 tarifa, né, caminhar para reduzir tarifa, buscando a 0, mas o avanço é necessário. Então, a ideia é a gente pautar esse tema aí da morte, que a gente acabou falando aqui no finalzinho, né? É o mais urgente, velho. Porque, mano, fatalidade é um absurdo. O trânsito no Brasil mata muito ainda e é meio que naturalizado, né? A galera fala, 20 acidentes no carnaval. Tá. Mano, são pessoas morrendo, né? E é muito louco como... Tem famílias inteiras que morrem num final de semana. Num carro, né? Numa ocorrência. Num final de semana, então... Cara, muito bom, Rafael. Porra, pode marcar mais umas 10 agendas se ele puder, porque... Nós nem falamos de cobrador, que não conseguimos falar de cobrador, que a gente defende, é super polêmico, que a galera acha que tem que reduzir custos, reduzir no trabalhador. Não falamos das emissões, mas tem mais papo. Tem bastante coisa pra gente conversar. E se você gostou, pede pra gente chamar o cara. Cara, como é que faz pra falar com você? Cara, eu curto falar muitas com o IDEC, redes sociais, né? IDEC. Eu tô com Calabria Gel em várias redes sociais. O IDEC também tá muito presente no Instagram, no Twitter, no Facebook. IDEC, né? É mais fácil de achar o IDEC. E estamos sempre debatendo esses temas, né? Fazendo produção de material, né? Questionando os prefeitos que estão indo na contramão, que hoje é a maioria, infelizmente. A gente pode chamar pra fazer... E estamos com uma pauta muito forte hoje no federal para que o governo novo, né? Que agora tá mais aberto ao debate, promova programas que avancem a pauta na cidade também. Vocês fazem plenário, palestras lá? Vocês são convidados? Como é que faz? A gente vai em debate direto, o grupo de bairro às vezes chama, uma galera de uma igreja chama fazer debate, a gente tem ido sim, fazer muito material para produção também, tem guia para o usuário saber seus direitos, tem bastante material para a galera usar no site do IDEC. Bacana, principalmente essa questão de direitos aí, porque a gente tem perdido bastante aí e às vezes a gente nem sabe que tem direitos, né? Esse é o grande problema. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu faço a pergunta final sempre para os meus convidados.
Rafael hoje Calabria tá com seus 30 e 36. poucos anos, né? Se o Rafael Calabria, de 36 anos, 36 anos? 36 anos. 36 anos, pudesse voltar na Eita. máquina do tempo e falasse com o Rafael Calabria de 18 anos, 18 anos atrás, né? Nossa, Com 18 velho. anos. O que você falaria? O que o Rafael Calabria de hoje falaria pro Rafael Calabria de 18 Cara, anos? nossa, nem sei, eu mudei tanto, velho, eu nem tava Pega nessa ônibus, pauta pô. antes, é. Ó, já começa mandando... Eu fui parar de usar carro com mais de 20, mas faz bastante tempo também já. Mas poderia ter falado já naquela época pra começar a reduzir, talvez, começar já entrar no debate naquela época, né? Tava rolando aqui em São Paulo a bicicletada na época, o MPL começando, já podia estar engajado há mais tempo na pauta. Então tá certo. Gente, muito obrigado, Rafael, muito obrigado mesmo por participar aqui do nosso Pode-Papo. Quero que vocês, por favor, que estão nos acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Dá seu like, convida alguém para participar, para se inscrever e liga o sininho lá, porque aí vocês vão saber de transporte, vão saber de segurança, vão saber de futebol. Aqui a gente fala de tudo, né? E mais uma vez, Rafael, Obrigadão, muito velho. obrigado, viu? Foi Valeu muito mesmo, legal, foi foi muito bem da hora. esclarecedor. Espero ter de você de volta aqui mais uma vez. Vamos Valeu? ficar, vamos.